Hoje vamos passar para a terceira coisa, sacerdócio de todos os crentes. Posso dizer agora que talvez algumas pessoas aqui não vão concordar comigo, né? Talvez vai ser uma coisa difícil entender ou compreender por causa da nossa cultura. Porque nós vamos estudar, por isso nós vamos examinar muitos versículos. Porque não quero vocês zangarem comigo, né? Mas podemos examinar o que a Bíblia diz e depois temos que escolher. Mas esta doutrina é muito importante. E se nós acreditarmos nela, vai mudar as nossas vidas, literalmente. Então, espero que possa ser uma bênção aqui. Sacerdócio de todos os crentes. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2. Na doutrina da Igreja Católica Romana, por exemplo, eles acreditam que o Papa, o primeiro líder, né, da Igreja, que fundou a Igreja, era Jesus, mas Jesus deu as chaves ao Pedro. Mas aqui o Pedro está a escrever uma carta aqui. E o que ele diz é muito importante, porque podemos concordar com a Igreja Católica Romana e diz, ok, o Pedro ele fundou isso, e desde aquele tempo temos uma linhagem, né, uma herança dos apóstolos. Mas o que aqui o Pedro vai dizer aqui é muito importante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 até 9. Alguém pode ler, por favor? Também vós mesmos, como pedras visíveis, solidificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser o principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas e a sua maravilhosa luz. Muito obrigado. O que nós vamos estudar hoje é um tópico que eu já expliquei. É muito importante, que existe na Bíblia, mas infelizmente não é nada popular. Vivemos num mundo que deseja religião e rituais, né, e espiritualismo sem conhecimento das Escrituras. Mesmo igrejas, né, entre aspas, igrejas, hoje em dia não gostam muito desta doutrina, porque é completamente contrário das coisas que eles ensinam. Mas, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 4, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Quando as Escrituras mostram uma doutrina, como já estudamos na primeira semana, nós temos de permanecer com ela. Quando a Bíblia diz alguma coisa e a minha tradição diz uma coisa contrária, eu, como um cristão bíblico, tenho que seguir a Bíblia. Mas isso é muito difícil. Hoje em dia, por causa da minha família, a minha cultura, só o contexto da minha vida, hoje em dia, é difícil às vezes. Quando nós claramente vamos ler alguma coisa que existe na Bíblia que está contra a maneira que eu estou a viver agora. É difícil.
mas temos que seguir a Bíblia sempre, em primeiro lugar. Então, vamos continuar aqui. A primeira coisa, o que é um sacerdote na Bíblia? Um sacerdote é definido como alguém autorizado a realizar os ritos sagrados de uma religião, especialmente como mediador entre os homens e Deus. Hoje em dia, de um lado estão aqueles da nossa convicção batista e bíblica. De outro lado está a filosofia católica romana, que é completamente oposta. Ela construiu um sistema de religião que estabeleceu um sacerdócio terreno contrário à Bíblia e que usurpa o lugar do único mediador, Jesus Cristo. O resultado final é que os comungantes de tal sistema religioso não estão buscando o seu guia de consciência na Bíblia, nem diretamente do Senhor através da sua palavra, mas antes são governados por um sistema religioso e eclesiástico e os clérigos da sua igreja. Todo esse sistema existe sem apoio bíblico no Novo Testamento. Então aqui podemos ver uma definição simples, né? O que é um sacerdote? Alguém autorizado a realizar os ritos sagrados de uma religião, especialmente como mediador entre os homens e Deus. Temos que entender, igreja, agora estamos a viver no Novo Testamento. Temos o Antigo Testamento para mostrar o que Deus fez anteriormente, né? Antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas temos que entender que aquele sistema que Ele construiu com todos os sacerdotes e sacrifícios e tudo mais, foi uma imagem de Jesus Cristo que há de vir. Então, há muitas pessoas que dizem, não, como no Antigo Testamento eles tinham sacerdotes reais, né, que estavam a servir o Senhor desta forma, hoje em dia também temos sacerdotes que fazem a mesma coisa. Mas isso é só uma falta de entendimento da Bíblia, porque hoje em dia estamos a viver depois do nascimento de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, algo muito importante já mudou. E esta doutrina vai mostrar o que mudou. Os sacerdotes do Antigo Testamento. Deus deu o ministério sacerdotal à tribo de Levi. É Levi. Éxodo capítulo 40, versículo 13, e Números capítulo 1, versículo 47 até 54. Por causa do tempo, não temos bastante tempo de examinar todos os versículos, mas se quiser, pode escrever os versículos. Era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos no dia da expiação, o tabernáculo ou o templo. Toda a nação de Israel funcionava também como um reino de sacerdotes. Em Éxodo capítulo 19, capítulo 6, capítulo 19, versículo 6. O sacerdote no Antigo Testamento só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Um véu espesso separava o povo da presença de Deus. O sacerdote do Antigo Testamento tinha 3 deveres principais: servir no altar, proclamar a revelação de Deus e interceder ou rezar a Deus. Então, no Antigo Testamento podemos ver que toda a figura no Antigo Testamento que Deus deu a Moisés e a Arão era muito importante, mas é bastante diferente do que o sistema que existe hoje. Mas naquele sistema podemos ver que havia uma separação entre Deus, o Santo dos Santos, né, e o povo. Porque Deus é justo, santo, puro, perfeito. E o povo somos pecadores. Como a Bíblia diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, porque Deus é como luz e pecado é como trevas, luz e trevas não podem existir no mesmo tempo. Então, por causa disso, era uma separação entre o povo e Deus. E havia muitos rituais, né, sacrifícios necessários para entrar na presença de Deus. Então, todo este sistema mostra a separação entre o povo de Deus e a glória de Deus. Podemos ver aqui, por causa do tempo não podemos ver tudo aqui,
mas no Antigo Testamento também tinha um sumo sacerdote. Chefe dos sacerdotes usava vestes especiais e entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no dia da expiação, para fazer a cobertura dos pecados do povo. Podemos ver isso no Levítico, capítulo 16. E podemos ver tudo aqui, mas por causa do tempo, não podemos ficar aqui por muito tempo. Mas queria ler também esta parte aqui, que diz: os sacerdotes eram homens escolhidos da tribo de Levi, descendentes de Arão, separados por Deus para servir no tabernáculo. Sua função era oferecer sacrifícios, ensinar a lei e interceder pelo povo. Então podemos ver aqui imagens, né? Como aqui funcionou, ou funcionava antigamente. Podemos ver muitas coisas aqui. Também tem uma imagem de tabernáculo, né? E vai mostrar um pouquinho o lavatório, altar de bronze, entrada, o véu. O que é muito importante entender agora é aquele véu. É muito importante, vamos ver logo. Aquele véu mostrou uma separação, onde o povo não podia entrar diretamente na presença de Deus. Eles tinham de oferecer sacrifícios, né? fazer a lavagem aqui, fazer todos os rituais aqui, só para entrar uma vez por ano na presença de Deus. Então, tudo isso é para dizer, no Antigo Testamento, está a mostrar a santidade de Deus e o que Deus vai fazer futuramente no sacrifício de Cristo. Que o sacrifício de Cristo era suficiente para todos os pecados do povo. Então, vamos examinar tudo isso, ok? Mas só para ver, também temos o lugar santo e o santo dos santos. Este lugar aqui que tem a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Podemos ver tudo isso aqui. Continuando, de acordo com a Bíblia, quem são os sacerdotes do Novo Testamento? Então, já estudamos, ok, no Antigo Testamento existiam sacerdotes e esse sistema, mas hoje em dia, quem são os sacerdotes hoje? A separação que existia entre o povo de Deus e a sua presença era o véu no Santo dos Santos, do templo do Antigo Testamento. A Bíblia descreve que, no momento da morte de Jesus, este véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando o acesso que os crentes têm agora em Cristo diretamente à presença de Deus Todo-Poderoso. Então vamos para Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Está a falar sobre a morte de Jesus Cristo e o que aconteceu. Mateus capítulo 27, versículo 51. Quando alguém chegar, pode ler. Este o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fizeram-se as rochas. Exatamente. Então, o que aconteceu? A Bíblia descreve 3 vezes, evangelhos diferentes, 3 vezes esta parte, né, da história. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Aquela parte aqui, que está a separar o povo de Deus da santidade de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que naquele momento que Jesus morreu na cruz, gritou que já tudo está terminado, né? A obra que ele veio para fazer, ele já cumpriu tudo. A Bíblia diz que naquele momento, aquele véu rasgou, né? De alto para baixo, completamente mostrando que a presença de Deus agora, através do sangue de Jesus Cristo, é acessível do povo. Finalmente, depois milhares de anos de separação entre o povo e Deus, depois o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, agora finalmente temos o poder de entrar pessoalmente na presença de Deus. Então, agora somos filhos de Deus, comprados e redimidos pelo seu sangue. O antigo sistema sacrificial da aliança apontava para uma aliança melhor,
que viria em Jesus Cristo. A epístola aos Hebreus foi escrita para mostrar todas as formas pelas quais a nova aliança em Jesus Cristo é superior e exemplificada pela antiga aliança. Vamos para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, vamos ler versículo 1 até 6. Alguém pode ler, por favor? A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que ele também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que nos montes se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Muito obrigado. Aquela parte ali no fim. Agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. A Bíblia está a dizer que no Antigo Testamento, os judeus naquela época estavam a discutir muito, né, sobre essas coisas, o que é necessário para continuar, né, como cristãos, depois a morte de Jesus Cristo, o que não é importante continuar. Mas a Bíblia está claramente a dizer que agora, no Novo Testamento, depois a morte de Jesus Cristo, temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Aquele sumo sacerdote no Antigo Testamento só era uma representação, mas o sumo sacerdote, né, que temos agora é mesmo Jesus Cristo, porque ele se sacrificou na cruz do Calvário para os nossos próprios pecados, e agora ele está no céu. A Bíblia descreveu para continuar este ministério. Então, este livro está a dizer que agora temos melhores promessas do que no Antigo Testamento. Então, como já escrevi também, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, de acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 4. Aquele versículo é difícil acreditar, não é? Maior é aquele que está em vós. Está a falar sobre Deus. Maior é Deus que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos para o livro de Colossenses, capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 25 até 27. Alguém pode ler, por favor? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Não, o apóstolo Paulo está a descrever o mestre da lei. O apóstolo Paulo está a descrever que todas as coisas que foram escritas no Antigo Testamento eram figuras do sacrifício de Jesus Cristo, que há de vir um dia. E agora estamos a viver no Novo Testamento. O apóstolo Paulo está a dizer que naquela época era um mistério, mas agora estou a revelar o que isso significa. Que é, através do sangue de Jesus Cristo, temos Deus dentro de nós mesmos. A Bíblia diz em versículo 26. E que agora, 27, não é? Deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, agora, por causa do sacrifício de Jesus, temos Cristo vivendo dentro de nós mesmo. Não há uma separação entre nós e Deus. O sangue de Jesus Cristo que Ele derramou, né, na cruz era suficiente para pagar a minha despesa, a minha conta do pecado diante de Deus. E agora estou completamente justo, santo, purificado nos olhos de Deus. Eu não estou a dizer isso porque é difícil acreditar. Eu sei que eu sou um pecador, mas de acordo com a Bíblia, quando Deus está a olhar para mim, Ele não está a ver os meus próprios pecados. Ele está a ver o sangue de Jesus Cristo. Por causa disso, podemos entrar livremente na presença de Deus. E mesmo assim, temos a glória de Deus vivendo dentro de nós, mesmo agora. Então, temos que continuar aqui. De acordo com a Bíblia, todos fazemos parte do santo sacerdócio. Já vimos no versículo que já lemos primeiro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e 9. Todos nós oferecemos sacrifícios espirituais, podem entrar na presença de Deus diretamente através de um único mediador, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Vamos para Hebreus, isso é muito importante. Vamos para Hebreus mais uma vez. O livro de Hebreus está a clarificar muitas coisas sobre o Antigo Testamento e o que isso significa para nós hoje, né, no Novo Testamento. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até 16. Versículo 14 até 16. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na Bíblia está claramente a dizer que agora o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele está a servir, né, nesta área, este ministério, né, que foi cumprido no Antigo Testamento. Mas ele é um sacerdote que é diferente. Ele literalmente vivia conosco. As tentações e dificuldades, sede e fome que nós temos, né, doenças, ele experimentou tudo, sendo Deus, né, o Criador do mundo. Ele veio ao mundo, foi nascido como bebê, vivia aqui conosco. Então agora está a dizer que quando nós entramos na presença de Deus, Ele não é um Deus muito distante de nós. Não, Ele conhece muito bem as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os problemas que vamos enfrentar todos os dias. Então quando entramos na presença de Deus, Ele não somente sabe porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não, Ele literalmente conhece os seus problemas e as suas fraquezas. Porque também Ele experimentou tudo, mas sem pecado, como a Bíblia diz. De acordo com a Bíblia, vamos para 1 Timóteo capítulo 2.
De acordo com a Bíblia, não há ninguém entre si e Deus. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Alguém pode ler, por favor? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Exatamente. Há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E é, claramente, Jesus Cristo, o homem. Também ele constituiu-nos sacerdotes quando nos redimiu. Por causa do tempo vamos passar, mas temos o versículo Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Dizer, por exemplo, que Maria tem lugar especial de rogar por nós junto a Cristo ou junto ao Pai Celestial é uma coisa completamente estranha a qualquer ensinamento da palavra de Deus. Vamos para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 até 2. Alguém pode ler, por favor? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Muito obrigado. Então, se eu puder entrar na presença de Deus diretamente, qual é a razão que outros vão ensinar que eu tenho que fazer orações a Maria? Não, você tem que fazer orações aos santos, né, que já passaram há muito tempo. Se eu puder entrar na presença de Deus, não faz sentido, irmãos, entrar na presença e dizer: Maria, por favor, fale com o seu pai, né, para mim, sobre estas coisas. Não faz sentido, porque de acordo com a Bíblia, eu posso pessoalmente entrar na presença de Deus para pedir qualquer coisa. Então não faz sentido, irmãos, como outras igrejas vão ensinar, a fazer orações a outras pessoas. Não faz sentido. Então vamos continuar. Qual é a razão que eu sou um sacerdote? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo e a redenção que Ele comprou através do seu sangue. Porque é a linguagem que a Bíblia usa para descrevermos como crentes. O Antigo Testamento é uma imagem do que estava para vir. Naquele dia, eles tinham de aproximar Deus através dos sacerdotes que Ele estabeleceu no tabernáculo. Hoje, no Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo aplacou a ira de Deus e depois de aceitarmos Jesus Cristo e a salvação dele, tornamos-nos sacerdotes espirituais, de acordo com a Bíblia. Cada pessoa tem o mesmo Espírito Santo e acesso a Deus diretamente. Este versículo demonstra que nós não precisamos mais ninguém para confessar os nossos pecados. É a nossa responsabilidade pessoal. Então, acho que depois disso também podemos ver a diferença. Por exemplo, no sistema da Igreja Católica Romana, eles vão dizer que ele aqui é parecido com Cristo. Ele literalmente vai falar para Cristo. O que ele diz mesmo é como que vem de Cristo. E depois temos uma linhagem, né? Mas aqui embaixo estão a maioria das pessoas. Que são as pessoas comuns, né? E por isso há muitas pessoas hoje em dia que acreditam neste sistema de religião, que precisamos de uma pessoa mais santa de mim, né, para orar, para fazer orações, para abençoar água, né, para me ficar bem, para fazer. Isso não existe na Bíblia. Tudo isso aqui não existe na Bíblia. A Bíblia está dizendo: não. Aquelas pessoas aqui, podemos passar todos estes homens aqui e entrar na presença de Deus diretamente. Todo este sistema aqui que existe, não há na Bíblia. Não há. Então, por isso, irmãos, temos que ter muito cuidado. Porque muitas pessoas podem dizer coisas e parece que são santos e pessoas boas, né?
mas de acordo com a Bíblia, estão a mentir. Estão a mentir. Eu, como um crente em Jesus Cristo, posso entrar na presença de Deus pessoalmente. Então vamos passar para a coisa mais importante. O que significa ser um sacerdote na minha vida pessoal? Ok, pastor, faz sentido. Eu sou um sacerdote. De acordo com a Bíblia. Cada crente é um sacerdote. Mas o que é que isso significa para mim? Como sacerdotes, podemos estudar a palavra de Deus por nós mesmos, orar pelos outros e oferecer adoração a Deus. Todos têm igual acesso a Deus, quer sejamos pregadores, pastores, missionários, diáconos ou não. Isso aqui, às vezes, é o problema. E pessoas vão dizer, não, o pastor, ele é mais santo e eu tenho que pedir o pastor para orar por mim, porque o pastor, ele tem uma conexão com Deus maior do que a minha conexão, né? Então, por isso, pastor, por favor, ore por mim. Enquanto Deus está dizendo, não, através do sangue de Jesus Cristo, cada pessoa aqui nesta igreja tem o mesmo poder de entrar na presença de Deus. Cada crente em Jesus Cristo tem a mesma posição. Não podemos falar sobre a posição específica do pastor, diáconos, tudo mais, missionários. Existe na Bíblia. Mas não há uma diferença entre você, na sua posição, e a posição do pastor. Só uma responsabilidade diferente nos olhos de Deus. Mas no sentido de santidade e justificação e tudo mais, né? Somos iguais. O crente sacerdote assentado no banco está exatamente no mesmo nível dos seus privilégios sacerdotais quanto o crente sacerdote que se encontra no púlpito. Aqueles que dividem os cristãos em clérigos e leigos cometem um grave erro para com a doutrina do sacerdócio de crente. O trabalho do diácono ou do pastor é de uma vocação especial, como o é de um evangelista, feito a certos crentes sacerdotes, mas isto não significa que aqueles que têm tal vocação têm privilégios especiais diante do trono da graça. Temos que ter muito cuidado para não darmos a impressão ao mundo ou para membros da igreja que existe alguma distinção de classe entre os crentes normais e os pastores. Devemos honrá-los e respeitá-los e às vezes obedecê-los de acordo com a Bíblia, mas nunca dar uma posição que não existe na Bíblia. Mesmo o pastor vai ficar só a liderança da Bíblia, só a cabeça da igreja, que é Cristo. Então, se um pastor existe, nós vamos dizer que se há um pastor que está a pregar uma coisa e também aqui estamos a ler que a Bíblia diz uma outra coisa, às vezes o que acontece é que as pessoas vão dizer, mas ele é um pastor, então eu tenho que seguir ele, mesmo que ele pregue alguma coisa que não existe na Bíblia, eu tenho que seguir ele, porque ele é o pastor, ele é o homem de Deus. Igreja, isso não existe na Bíblia. A Bíblia está a dizer que a Bíblia vai ficar acima de todos nós. E se a Bíblia dizer alguma coisa, temos que seguir a Bíblia. Como todo crente é sacerdote, vamos passar. Como todo crente é sacerdote e tem acesso pessoal a Deus, e uma vez que cada pessoa um dia prestará contas de si mesma ao Senhor, nós, como sacerdotes, temos a responsabilidade de viver uma vida separada do pecado e voltar para Deus. Então, às vezes há uma percepção que pessoas vão dizer, não, o pastor, ele tem que viver uma vida santa, né? Mas nós, né, como pessoas normais na igreja, podemos viver de qualquer forma. E um dia, né, podemos ir para a igreja e pedir ao pastor, orar, ore por mim, pastor, eu sou um pecador. E eles vivem assim. Mas de acordo com as Escrituras, cada um de nós temos a mesma responsabilidade nos olhos de Deus. Por causa disso, cada um de nós temos que ser santificados e santos nos olhos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7.
e versículo 1. Obrigado pela sua paciência, estou a terminar aqui. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo está a falar com a congregação, com crentes normais, e está a dizer, não, por causa de todas as promessas que temos, não é um direito de pecar, é um direito de dizer, eu amo a minha mestra, e eu quero viver uma vida santa nos olhos dele. Por causa de todas as promessas que eu tenho como um crente sacerdote, eu tenho que viver uma vida santa nos olhos de Deus, porque o mundo está a olhar para nós, igreja, para ver o que é que, como é que uma pessoa que vai para uma igreja, como é que eles agem. O mundo está a olhar para nós, então nós, cada um de nós, temos que ter muito cuidado sobre o nosso testemunho. Todos os crentes podem entrar na presença de Deus em oração diretamente. Nós não queremos nem aceitamos sacerdotes ou rituais para falar com Deus. Não existe santidade ou autoridade especial concedida ao crente que obrigue a pedir as orações dos santos, de pastores, presbíteros, diáconos ou de qualquer outra posição na igreja. O papel do pastor não lhe confere maior acesso a Deus do que qualquer outro crente em Jesus Cristo. Esta doutrina torna-nos iguais. Uma família sem ninguém que tenha algo de especial nos seus irmãos, todos nós formamos o seu corpo, a igreja, que é a sua noiva. A sua vida e presença é importante nesta igreja. Sabes, irmãos, para a igreja continuar, não é como, só precisamos do pastor, o missionário, algumas pessoas e a igreja pode continuar. Não, de acordo com a Bíblia, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quer dizer que quando Deus te salvou, Ele lhe deu uma coisa que só você tem para esta igreja. Então, você tem responsabilidades a esta igreja. Os seus dons que o Senhor lhe deu são para o benefício desta igreja. Então, temos que ter muito cuidado sobre a maneira que tratamos a igreja e a nossa importância também na igreja. Não temos de esperar e entrar uma vez por ano, como no Antigo Testamento. Não há véu a separar-nos de Deus. Não há necessidade de um sacerdote humano entre nós e Deus. Este sacerdócio de crentes que nos torna iguais leva à ideia de autoridade congregacional. Lembra-se do nosso estudo sobre autonomia da igreja local. Quando cada crente na igreja local tem o mesmo direito de entrar na presença de Deus, o mesmo estado nos olhos de Deus, isso quer dizer que nos olhos de Deus somos iguais. Então, por isso, adotamos a doutrina que também na igreja todos nós vamos participar nas decisões. Né? Como aqui nós vamos nos governar de acordo com a Bíblia, é mais bíblico, naquela maneira de congregacional. Porque cada um de nós somos crentes sacerdotes. Temos o mesmo estado nos olhos de Deus. Então, quais são os benefícios e responsabilidades de ser um crente sacerdote? Todos nós podemos adorar, servir no altar e sacrificar. Mas qual tipo de sacrifício? Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e um espírito contrito. De acordo com o Salmo, capítulo 51, versículo 17. Eu devia que escreveu, mas por causa do tempo vamos passar. 1 Samuel, também, capítulo 15, versículo 21 e 22. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Está a dizer
que Deus tem mais prazer, não nos sacrifícios, não é todo o sistema religioso, né, que Ele criou. Ele está dizendo, não. O que é mais importante, né, para mim é o seu coração. É o seu coração diante de mim. Como que você está a oferecer sacrifícios? É como que a mesma forma que damos, por exemplo, ofertas na igreja. Por isso o Novo Testamento está a dizer que Deus gosta muito de uma pessoa alegre que está a dar ofertas. Não uma pessoa que está a dizer, para Deus não me matar, tenho que dar ofertas, né? Às vezes as pessoas vivem assim, mas Deus está a dizer, não, o que é mais importante para mim é o seu coração diante de mim. Mais do que sacrifícios, mais do que um sistema religioso. As ofertas das suas orações, sacrifício de louvor, ofertas das boas obras, que inclui dar a Deus dos seus recursos materiais. E a coisa final aqui, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo. Vamos para Romanos capítulo 12. Aqui é a parte mais importante. Romanos capítulo 12. Romanos 12, capítulo 1 e 2. Alguém pode ler? Capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigado. Então, se eu literalmente sou um crente sacerdote, de acordo com a Bíblia, como a Bíblia descreve, qual é o meu sacrifício, né, que eu posso dar? Sendo um sacerdote, porque sacerdotes, né, estão a dar sacrifícios. De acordo com a Bíblia, o nosso sacrifício é o nosso corpo mesmo, diante de Deus. O nosso sacrifício é para olhar para todas as promessas que o Senhor me deu e dizer, Senhor, também vou entregar a minha vida completamente assim. É o nosso sacrifício a Deus. É o nosso corpo, os meus desejos, a minha vontade, para dizer, Deus, por causa de todas as coisas que você tem feito na minha vida, vou entregar-me assim. É o nosso sacrifício. Como crentes, sacerdotes. Todos podemos rezar uns pelos outros. A ideia aqui se deve envolver na sua igreja e servir, e não tem desculpa para ficar de fora com a desculpa de não ser um dos especiais. A igreja nunca foi feita para ser um desporto para espectadores. Ele nos incluiu a todos. Estamos a terminar aqui. Esta doutrina pode ser utilizada de forma abusiva. Como? Ser sacerdote não significa que pode fazer o que quiser ou interpretar a Bíblia da forma que quiser. Por causa do tempo, vamos passar. Porque que sou capaz de falar com Deus por conta própria, não preciso dos outros ou da igreja. Não, eu sou um crente sacerdote, posso ficar em casa com a minha Bíblia e posso ter igreja sozinho, né, em casa. Não. Acreditar que sou o meu próprio chefe e faço o que quero sem submeter às autoridades dadas por Deus. Como não, eu tenho uma posição de Deus, você não pode me dizer nada. Também é uma posição ou disposição errada. Isto também se aplica àqueles pregadores, pastores ou líderes que, de alguma forma, afirmam estar acima dos outros e querem um reconhecimento especial. Igreja, tudo isso não é o propósito da doutrina de crentes sacerdotes. Então, em conclusão, vamos concluir aqui. Para resumir, estudamos hoje a terceira doutrina distintiva dos batistas, que é o sacerdócio de todos os crentes. Um homem, o nome dele é Timothy George, no livro dele, O Sacerdócio de Todos os Crentes, resumiu este estudo muito bem quando ele disse que o sacerdócio de todos os crentes significa, na comunidade dos santos, Deus moldou o corpo de tal forma que todos somos sacerdotes uns dos outros.
colocamos-nos diante de Deus e intercedemos uns pelos outros. Proclamamos a palavra de Deus uns aos outros e celebramos a sua presença entre nós em adoração, louvor e comunhão. Além disso, o nosso ministério sacerdotal não se esgota em nós mesmos. Ele impele-nos ao mundo em serviço e testemunho. Ele constrange-nos a anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja, a doutrina de crente sacerdote é para você entender a sua posição nos olhos de Deus. E para você não ter medo de falar sobre Deus com as outras pessoas. Quando nós começarmos evangelismo aqui na igreja, você não tem que ter medo, né? De falar com alguma pessoa e dizer, ei, eu não sou um pastor, não posso evangelizar. Não. Você tem uma posição grande nos olhos de Deus. E você faz parte da família de Deus. Nós não somente somos escravos de Deus, não. Somos filhos de Deus agora. E você, com a sua Bíblia, né, tem o poder de falar com outras pessoas. O que é a vontade de Deus? O que é a salvação? O que é a igreja? Você tem a mesma autoridade de anunciar estas coisas também. Qual é a razão? Este estudo é tão importante para mim especificamente. Porque eu tenho um grande privilégio de ser um sacerdote do meu Senhor Jesus Cristo aqui na terra para demonstrar a bondade e misericórdia dele. Tenho o ministério da reconciliação, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5. Será que a minha vida, igreja, será que a minha vida diária reflete esta verdade? Quando os outros olham para mim e a minha vida, o que acham? Um homem ou mulher de Deus? Ou alguém vivendo com o resto do mundo, de qualquer maneira? Você tem colocado as suas responsabilidades só no pastor. Não, o pastor vai tratar disso. Lembre-se que todos nós temos o mesmo acesso a Deus. E eu não preciso esperar pelas orações dos pastores ou missionários. Deus morreu por si mesmo. Você, como crente em Jesus, tem o mesmo Espírito Santo que todos os apóstolos e pastores grandes da história da igreja tinham. Sabes disso? O apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo que estava a guiar ele. A Bíblia está a dizer que vocês, hoje, cada crente em Jesus Cristo, vocês têm o mesmo Espírito Santo dentro de si. O mesmo poder que ajudou o apóstolo Paulo e todos os pastores e missionários da história da igreja está a morar dentro de mim agora. Então, isso deve motivar-nos, né? Viver de uma forma santa nos olhos de Deus, para a glória de Cristo. Se você está aqui hoje e não está a viver a sua vida cristã como a Bíblia descreve que tem de ser, ainda tem uma oportunidade de se arrepender e voltar para Jesus Cristo. Deus quer que cada um de nós sejamos fortes e bem estabelecidos na palavra de Deus e o ministério que Ele deixou-nos aqui para fazer. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Você está ainda a viver para si mesmo ou para servir o Senhor e Salvador que te comprou. Que Deus nos ajude para termos um grande desejo para mostrarmos ao mundo como bom o nosso Senhor tem sido nas nossas vidas. E entender o meu ministério pessoal como sacerdote de Deus. Vamos orar.